Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Mais uma segunda-feira, mais uma palavra de encorajamento. Hoje, na minha palavra de encorajamento, eu quero te encorajar falando a respeito de contentamento. Eu quero ler com você aqui, eu vou já começar lendo um texto aqui. Em Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 6 até, até o 10. Do 6 até o 10 nós vamos ler, tá? Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Normalmente eu leio um versículo só, mas hoje está no meu coração algo maior para falar sobre contentamento, né? Até uma palavra que eu estava conversando com meu filho antes dele sair, e nós estávamos falando sobre contentamento, porque ele passou por uma situação, um certo descontentamento, e o Espírito Santo falou com ele: se alegra, né? Se alegra. Ele até lembrou do salmista quando ele diz: ô minha alma, por que você está abatida? Se alegra dentro de mim, né? Confia em Deus. Olha quantas coisas Deus tem feito, né? E eu falei para o meu filho, eu vou falar hoje sobre contentamento. Eu até tinha algumas outras dois temas que eu iria falar, mas eu falei, não, eu vou falar sobre contentamento. Isso é uma palavra muito importante, é um tema muito importante para a gente falar. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Sabe, esse negócio de redes sociais, isso não é algo muito bom, não. A gente aproveita para evangelizar, né? Nós temos que aproveitar, pregar a tempo e fora de tempo, aproveitar as redes sociais, a tecnologia, né? Deus mostrou lá para Daniel, acho que é Daniel capítulo 11 ou 12, o Senhor já mostrou para ele que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria muito. E eu creio que isso, a internet, né, essas redes sociais, as mídias sociais, tem a ver com essa palavra que Deus mostrou, o Senhor revelou para Daniel lá, olha, muitos e muitos anos atrás, né? Eu não sei quantos anos, mas são muitos, com certeza. Então, essa questão do contentamento é um negócio muito sério, porque às vezes a gente está ali olhando o Instagram, olhando o Facebook, né? Eu olho mais o Instagram do que o Facebook, e você está vendo a vida das pessoas tão perfeitas, né? As pessoas tão ricas, com tantas coisas, viajando, é na praia, é no campo, é na montanha, né? Cada hora está num lugar, e aí você pensa, nossa, essa pessoa tem uma vida perfeita porque ela tem dinheiro, são roupas, são os bens materiais, as casas, né? Hoje as pessoas se expõem muito nas redes sociais, mostram suas casas, os seus bens, tudo que tem, né? Tá passeando, tá na praia, tá no restaurante, tá onde for, na pizzaria, tá postando. Então, é um negócio muito sério. A nossa geração é de cristãos, como cristãos mesmo, firmes, fiéis no Senhor, cristãos que têm a palavra enraizada, né, dentro da gente. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, né, e não deixar que as coisas desse mundo tirem a nossa alegria, o nosso contentamento, né? Diz aqui, de fato, a piedade com contentamento é fonte de grande lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. E essas pessoas, elas tudo bem, elas têm, estão desfrutando, mas é tudo passageiro. Elas não vão levar nada disso, sabe? Muitas vezes, quando a pessoa perde aquelas coisas, ela entra em depressão, ela entra em desespero. Às vezes a gente fica pensando, nossa Senhor, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, né? Sou tão pobre, tenho tantas necessidades. Mas sabe, meu querido, minha querida, eu quero te falar, enquanto eu tomava meu café antes de vir gravar, eu estava meditando sobre isso. Quantas pessoas ricas, milionárias, dentro de mansões, nesse exato momento, elas estão deprimidas, estão angustiadas, elas estão infelizes, sem nenhum pingo de contentamento. E elas têm dinheiro na conta, tem dinheiro na bolsa, tem dinheiro em todo lugar, tem bens materiais, mora numa mansão, né, como eu falei, porém não há contentamento no coração delas, porque não são as riquezas desse mundo que nos dão contentamento. O verdadeiro contentamento, ele está dentro de nós, sabe? Eu estava conversando com meu filho sobre isso, né, quando ele falou, realmente, mãe, eu tenho a salvação, eu vou morar no céu. Isso é o maior motivo da gente se alegrar. Eu falei, verdade. Só o fato de nós termos sido perdoados, os nossos pecados foram perdoados e nós vamos morar no céu, nós vamos ter a vida eterna com Cristo, com Deus, com o Pai, no céu. Isso já é fonte de grande alegria para nós, né? Viver uma vida piedosa tem que ser fonte de grande alegria, que diz assim, a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Nós já estamos no lucro.
Porque não é a quantidade de bens que uma pessoa tem, não é a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem que vai dar contentamento. É como eu falei, há muitos milionários, bilionários que estão com depressão, muitos querendo tirar sua própria vida, porque não tem contentamento, não tem amigos, não tem alegria, não tem paz, sabe? A paz é uma coisa assim sensacional, sabe? É melhor a gente ter pouco e ter paz do que ter muito e não ter paz. Quantas pessoas que têm que tomar remédio para tanta coisa que não tem paz, não tem descanso na alma. Então, meu irmão, minha irmã, vamos procurar ter contentamento naquilo que nós temos. Não é dizer, não, tá bom, né, do jeito que tá, sendo que não tá. Mas vamos trabalhar para melhorar, vamos buscar ao Senhor para melhorar em muitas coisas na nossa vida. Mas não vamos fazer com que o dinheiro seja o nosso principal tesouro aqui na terra. Não vamos colocar o nosso coração nas coisas materiais, no emprego, no dinheiro, na conta, né? Em coisas materiais. Nós não podemos colocar os nossos olhos nessas coisas que são perecíveis, mas nós precisamos colocar os nossos olhos no que é eterno e ter contentamento, viver na terra com contentamento. Sabe, eu aprendi esses dias, e na palavra de Deus aqui em Filipenses, é interessante, Filipenses 4, a partir do, deixa eu ver aqui, 4, a partir do 11. O apóstolo Paulo, ele dá uma lição pra gente, porque a gente pensa assim, não, eu sou crente agora, tudo vai ser mil maravilhas na minha vida. O apóstolo Paulo é o maior exemplo de alguém que serviu ao Senhor de todo o coração, com toda a força que tinha, com todo o entendimento, e sofreu. Esse sofreu. Ninguém queria ser amigo de Paulo, né? Porque onde Paulo estava tinha um naufrágio, tinha uma surra, tinha uma prisão, tinha algum problema, e aí ninguém queria ser amigo de Paulo, né? E aqui é interessante, Filipenses 4, 11, eu vou ler aqui para você. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Apóstolo Paulo, ele aprendeu. E aí o 12 diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi, mais uma vez, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13. Um versículo bem conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Normalmente a gente lê esse versículo isoladamente, mas a gente não olha antes, né? Paulo dizendo tudo que ele passou, e ele passou porque ele aprendeu a ter contentamento em toda e qualquer situação. Então, o contentamento é algo que a gente pode aprender, né? Não vem eu aceito Jesus e já vem dentro de mim, né? Quando eu recebo o Espírito Santo, eu já recebo uma dose imensa de contentamento, né? Eu nunca mais vou ficar insatisfeito. Não. O contentamento é algo aprendido, né? O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que ele passou fome e ele aprendeu a ficar contente. Ele tinha muito, ele aprendeu a ficar contente. No pouco, no muito, né? Quando estava livre, quando estava preso, ele aprendeu a ter contentamento em qualquer situação. Ele falou aqui, né? Qualquer situação. Ele aprendeu o segredo realmente, né? O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, meu irmão, minha irmã, minha palavra de encorajamento para você hoje é essa. É nós aprendermos, é nós darmos ordem para a nossa alma. Ô, amor, por que você está triste? Você tem o que comer, você tem o que beber, tem o que vestir, né? Nós lemos lá em Timóteo, tendo o que comer, tendo o que vestir, né? Tem um lugar para morar, vamos ficar contente, vamos dar graças ao nosso Deus. Se vier mais, a gente fica contente com mais. Mas se a gente tiver às vezes menos, vamos dar graças. Em tudo dar graças realmente. Não deixar que as coisas do mundo, não deixar que a vida, às vezes artificial, com certeza artificial de muitas pessoas, nos influenciem para nós perdermos a alegria e o contentamento. Eu gosto muito de contar minhas experiências próprias, né, que eu tenho com o Senhor. E uma noite dessa, eu acho que deve ter umas 4, 5 noites, eu despertei de madrugada e o Espírito Santo, eu creio que me falou umas 3 palavras. Eu pensei, vou levantar, vou anotar, mas aquela preguiça de levantar para anotar, eu já até durmo com o celular perto da cabeceira e caneta e papel para anotar. Só que eu fiquei meio desanimada de levantar e não levantei, não anotei. Quando eu acordei pela manhã, eu falei, Senhor, me perdoe, eu devia ter anotado, agora eu não consigo lembrar as palavras. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de uma palavra. E o mais interessante é que ele me fez lembrar de uma palavra em inglês. Eu não sabia o significado dessa palavra. Mas eu estou fazendo um cursinho de inglês, esses cursinhos que você faz pelo celular mesmo, né? Do aplicativo de inglês. Só que eu nunca tinha visto essa palavra, ainda não aprendi essa palavra. E o Espírito Santo me fez lembrar de uma palavra das 3 que me veio ao coração na madrugada. E essa palavra era o begin. Begin eu não sabia o que era.
Aí de manhã cedinho, na hora do meu devocional, já corri no Google, olhei lá, né, o tradutor, o que quer dizer begin? É começar. Então, eu entendi, a princípio eu fiquei assim, mas por que essa palavra? Em inglês, né? Acho que é porque eu estou aprendendo inglês, o Senhor está me forçando a aprender de verdade, né, em inglês. E eu fiquei com aquela palavra, begin, começar. Eu acho que o Senhor quer que eu volte ao começo. E é interessante que para uma das cartas, né, eu acho que é para lá em Apocalipse, para a carta à igreja de Éfeso, que eu acho que é para Éfeso, esqueci de pesquisar, o Senhor fala a respeito disso, fala, olha, você tem feito tudo direitinho, tem andado na minha presença, mas eu tenho uma coisa contra você, você esqueceu o seu primeiro amor, ou seja, você esqueceu do princípio, do começo, do início. Então eu creio que é isso que Deus quer de nós, que nós voltemos ao nosso primeiro amor, sabe, quando a gente se converteu, que tudo era maravilhoso, a gente, sabe, não tinha medo de nada, tudo estava bom pra gente, nós tínhamos contentamento no nosso coração. Eu não sei você, mas eu fui assim. A minha conversão foi algo maravilhoso, porque Deus me tirou realmente do reino das trevas. Eu estava no reino das trevas, né, fazendo todo tipo de coisa que desagradava a Deus, e angustiada, aflita, deprimida, com crises de pânico, e o Senhor me resgatou. E entrou uma alegria, mas uma alegria, essa alegria indizível que Pedro fala, né, da alegria indizível, né, essa alegria que só pode, o espaço do nosso coração que só pode ser preenchido pela presença do nosso Deus, naquele dia foi preenchido no meu coração. E foram os melhores dias da minha vida, o primeiro amor. Então, eu buscava Deus sempre, estava sempre lendo a Bíblia, orando, estava conversando com meu filho esses dias, né, que no meu primeiro ano de convertida eu li a Bíblia inteira. A Bíblia toda, todo momento que eu tinha, estava ali com fome, com sede pela palavra. E aí eu entendi o começo. O Senhor quer que a gente volte para o começo, para o início, sabe? O nosso primeiro amor. E é isso que o Senhor fala lá para a igreja de Éfeso, né? Eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor, né? Se arrepende, volta, se arrepende. Então deixar o primeiro amor é pecado, né? Eu aprendi com um pastor que é pecado nós abandonarmos o nosso primeiro amor. E quando a gente perde o primeiro amor, a alegria da salvação, o contentamento pela salvação, de estar na presença de Deus, de servir ao nosso Deus, sabe? Nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas insatisfeitas. E a gente tem que tomar muito cuidado com a insatisfação. A gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei, de ficar olhando nas redes sociais a vida artificial de muitas pessoas, né? E querer ter a vida que ela tem. Querer, sabe, ter coisas que não trazem um verdadeiro contentamento, né? Aqui falando do dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado morar numa mansão, não é pecado. Porém, nós não podemos colocar o nosso coração nisso, na incerteza das riquezas. Sabe, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos prende, nos escraviza, se torna o nosso Senhor. E se o dinheiro, né, se eu só olho para o dinheiro é tudo para mim, ele se torna o meu Senhor. Então nós precisamos ter as coisas, mas não podemos deixar que as coisas nos tenham. Precisamos ter o nosso coração livre para servir o nosso Deus. Nós precisamos estar contentes como Paulo e aprender, como eu falei, contentamento a gente aprende. É algo que se aprende dia a dia. Ah, não tem tal coisa, Senhor, mas eu estou contente. Eu tenho saúde. Ah, mas não tem isso, Senhor, mas eu tenho aquilo. Eu tenho onde morar, não tenho uma casa própria, mas eu tenho uma casa alugada, que é uma bênção. Senhor, eu tenho um quarto e cozinha, obrigada pelo meu quarto e cozinha. É melhor, porque a família fica tudo junto, né? Eu amava quando meu esposo e eu nos casamos, né? Nossa casinha pequenininha, um quarto e cozinha. Ficava todo mundo no mesmo quarto, com as crianças ali, todo mundo na minha cama, todo mundo na cama para assistir TV. Então, é isso, é estar contente em toda e qualquer situação. Não deixar que os cuidados deste mundo tirem a nossa alegria, tirem o nosso contentamento, tirem a alegria da salvação. Vamos voltar para o princípio, begin, né? Vamos voltar para o começo, vamos voltar para o primeiro amor, vamos voltar pelo contentamento, para o contentamento que nós tínhamos no princípio, sabe? De apenas estar servindo ao Senhor, pela nossa salvação, pela nossa tão grande salvação. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, que Deus alegre o seu coração. E se a sua alma estiver triste por alguma coisa, faz igual ao meu filho, né? Ele fez como o salmista. Ô minha alma, por que você está triste? Se alegra dentro de mim, né? Você tem saúde, você está bem, né? Você tem uma voz, você tem um cérebro perfeito, saudável. Você tem um corpo que pode não ser o mais saudável possível, mas está aqui, está bem, você não está internado, não está no hospital. E se porventura você estiver me assistindo de um hospital, eu declaro saúde sobre o teu corpo.
Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus.